Você já se perguntou, em silêncio, observando cada gesto, se aquela mulher realmente gosta de você? Não com um amor teatral ou cheio de palavras vazias, mas com aquela afeição serena, constante, silenciosa, como as virtudes estoicas que resistem ao tempo. Eu entendo o peso dessa dúvida. A mente, quando alimentada pela incerteza, torna-se inquieta, se onde há inquietude, não há liberdade. Hoje, eu vou te mostrar 3 sinais que uma mulher que gosta de você sempre revela, mesmo que inconscientemente. E não são sinais óbvios nem aqueles que você encontra nos conselhos rasos de internet. São sinais sutis, mas poderosos, que exigem sensibilidade, presença e uma visão apurada da realidade. Como ensinava Sêneca, a verdade está nas ações, não nas palavras. Desde cedo, aprendi que não devemos buscar o amor como um mendigo busca migalhas, mas reconhecê-lo como um sábio identifica a natureza das coisas, sem pressa, sem apego, sem ilusões. E é com esse espírito que eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Porque o que você vai descobrir aqui vai além de dicas de sedução. Vai te dar clareza. Vai te libertar da ansiedade. Vai, talvez, até te poupar da dor de alimentar esperanças vãs. E se ela realmente gosta de você, você saberá, com certeza. Sem jogos, sem máscaras. Neste exato momento, você talvez esteja revivendo memórias e uma mensagem deixada no vácuo, um sorriso ambíguo, um toque no ombro que pareceu mais do que casual. E a sua mente, como um campo de batalha entre desejo e razão, tenta decifrar o enigma. Eu já estive lá. E foi justamente a filosofia estoica que me ensinou a observar o mundo com olhos calmos, sem deixar que a paixão obscurecesse a percepção. Os sinais estão lá, sempre estiveram. Só que, para enxergá-los, você precisa de atenção e verdade. Fique comigo até o fim, porque ao compreender esses 3 sinais, você não apenas saberá se ela gosta de você. Você também começará a enxergar o amor com mais lucidez, menos ansiedade e mais coragem. Isso não é sobre controlar o outro. É sobre dominar a si mesmo. Como dizia Epicteto, o que importa não é o que acontece, mas como você reage a isso. E a forma como você interpreta esses sinais pode mudar completamente o rumo da sua história com ela. Então respire fundo. Deixe de lado as expectativas, os medos, os impulsos. E venha comigo nessa jornada breve, mas reveladora. Porque quando um coração realmente sente, ele fala, ainda que em silêncio. E hoje, você vai aprender a ouvir esse silêncio como um verdadeiro mestre da razão. Nunca me esqueço da primeira vez que percebi esse sinal. Estávamos num grupo de amigos, muitas vozes, muitos olhares trocados, mas algo nela era diferente. Não havia declarações, nem atitudes explícitas, mas havia presença. Ela estava lá por inteiro, mesmo sem dizer meu nome a todo instante. E foi aí que compreendi que quando uma mulher gosta de você, ela se faz presente de maneira constante, mesmo no silêncio. Não é a presença física, apenas. É a entrega da atenção, da escuta, do interesse que não exige palco. Como ensinava Marco Aurélio, a alma se torna aquilo que ela contempla com frequência. E ela me contemplava. Com o tempo, aprendi a notar esse tipo de atenção rara. Não aquela forçada, que vem com intenções camufladas, mas aquela que é calma, atenta e sincera. Uma mulher que gosta de você se faz presente mesmo quando o mundo ao redor chama sua atenção para 1000 outras coisas. Ela ouve quando você fala de assuntos triviais. Ela lembra de detalhes que você mesmo esqueceu. E faz tudo isso sem esperar recompensa. Essa é a presença silenciosa que revela interesse genuíno. É sutil, mas inconfundível. A maioria dos homens procura sinais em gestos grandiosos, em palavras exageradas. Mas esquecem que o amor, o verdadeiro, o que cresce de forma sólida, se mostra nos gestos pequenos, quase invisíveis. É como o estoicismo nos ensina, e aquilo que tem valor verdadeiro raramente faz barulho. Observe, sem ansiedade. Quando ela está com você, ela realmente está? Ou apenas ocupa o mesmo espaço? Eu passei a perceber esse padrão em diferentes situações. Mulheres que gostavam de mim tinham essa consistência. Elas apareciam quando ninguém mais aparecia.
Ficavam quando não havia nada a oferecer, além da minha verdade crua. Essa é a presença que resiste ao tempo, ao tédio e à rotina. Ela não se distrai facilmente. E você sente isso no olhar que permanece, na escuta atenta, na naturalidade de estar ao seu lado. Ela está ali, e isso basta. Então, se você tem dúvidas, não corra atrás de declarações ou promessas. Preste atenção na constância silenciosa. Na forma como ela se mantém ao seu lado sem precisar dizer eu gosto de você. Porque, às vezes, os sentimentos mais reais não são gritados. Eles são simplesmente vividos. O segundo sinal é mais difícil de perceber, justamente porque ele raramente se apresenta como o que realmente é. Quando uma mulher gosta de você, ela a cuida. Mas não como uma mãe, nem como uma amiga protetora. Ela cuida nos detalhes, nas entrelinhas, nas atitudes que, à primeira vista, parecem apenas gentis. Eu demorei para entender isso. Achava que era apenas educação, gentileza comum. Mas, com o tempo, percebi que o cuidado tem uma assinatura única, se quem ama, assina sem perceber. Lembro de quando adoeci, anos atrás. Nada grave. Um resfriado comum. Mas ela me escreveu no meio do dia só para perguntar se eu estava melhor. Me mandou uma receita caseira. Disse que se eu não me alimentasse direito, ia demorar para melhorar. Aquilo ficou na minha mente. Não era obrigação dela, nem algo que eu esperava. Era um cuidado genuíno. E é aí que mora o sinal, ela quer que você esteja bem, não por formalidade, mas porque o seu bem-estar afeta o mundo dela. O cuidado pode se manifestar de 1000 formas. Ela pergunta se você chegou bem, lembra da reunião importante que você mencionou na semana passada, observa quando você está mais calado e pergunta se algo aconteceu. Pode parecer pouco, mas no universo estoico, tudo que é essencial é simples. Não se trata de gestos teatrais, mas de atos consistentes que revelam o valor que você tem para ela. Perceber esse sinal exige sensibilidade. É necessário sair do ego, deixar de esperar demonstrações grandiosas e observar os pequenos gestos que vêm carregados de intenção. O cuidado é um reflexo da atenção verdadeira, da empatia silenciosa. E, acima de tudo, da escolha. Ela poderia escolher não se importar. Mas escolhe, todos os dias, zelar por você, mesmo sem te dizer isso em palavras. Se ela cuida de você sem alarde, sem esperar algo em troca, há um sentimento ali. Pode não ser amor ainda, mas é a semente dele. E como dizia Epicteto, e ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Uma mulher que cuida sem tentar te controlar é uma mulher livre, se que escolhe, mesmo livre, se importar com você. O terceiro sinal é o mais poderoso, e também o mais difícil de simular, a admiração. Uma mulher que gosta de você verdadeiramente te admira. E isso não tem a ver com status, beleza ou conquistas externas. Ela admira a sua essência. A maneira como você pensa, como lida com os desafios, como se porta diante das dificuldades. Ela vê algo em você que a inspira. E, ainda que não diga com todas as letras, isso se manifesta no brilho do olhar, no entusiasmo ao ouvir suas ideias, na forma como ela fala de você quando você não está por perto. Eu já estive com mulheres que me desejavam, mas não me admiravam. A diferença é brutal. O desejo passa rápido. A admiração não. Quando ela te admira, você percebe que sua presença provoca algo mais profundo. Ela te escuta com atenção. Te pergunta coisas sobre sua visão de mundo. Se interessa pelo que te move. E mesmo quando discorda de você, o faz com respeito, porque reconhece o valor que você carrega. Na filosofia estoica, a virtude é o bem supremo. E é exatamente isso que desperta a admiração verdadeira e a virtude. Não no sentido moralista, mas na forma como você vive com integridade, propósito e calma. Uma mulher que percebe isso em você se sentirá naturalmente atraída, não apenas pelo homem, mas pelo ser humano que você é. E essa admiração cria uma conexão muito mais profunda que qualquer atração física. Com o tempo, notei esse padrão também. Mulheres que realmente gostavam de mim se mostravam genuinamente interessadas na minha jornada.
Elas queriam entender o que me fazia levantar da cama todos os dias. E isso me impactou profundamente. Porque quando alguém te admira, você se sente visto. E ser visto de verdade é um dos sentimentos mais poderosos que existem. Se você sente que ela te admira, não ignore isso. A admiração é o terreno fértil onde o amor cresce com raízes firmes. Se ela vê em você algo maior do que aparência ou status, há ali uma conexão real. E nesse ponto, o mais sábio a fazer é retribuir com verdade, sem pressa, sem jogos. Porque o amor que nasce da admiração não precisa de provas. Ele apenas floresce. Depois de entender esses 3 sinais, o desafio é não se deixar enganar nem por ilusões, nem por expectativas. A mente, quando dominada pelo desejo, cria sinais onde não existem. Eu já caí nessa armadilha. Queria tanto que ela gostasse de mim que passei a enxergar o que eu queria, não o que era real. O estoicismo me ensinou que é preciso ver o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. E isso inclui ver com clareza os sinais, mesmo que eles revelem uma ausência, não uma presença. Observar sem se iludir exige coragem. Porque dói perceber que, às vezes, o sentimento que oferecemos não é recíproco. Mas é nessa dor que nasce a liberdade. Como ensinava Sêneca, nada é mais miserável do que ver-se dependente do que não depende de nós. O amor verdadeiro começa quando você é capaz de observar os sinais com serenidade, sem forçar, sem fugir, sem implorar. Se ela demonstra esses 3 sinais, você tem ali algo precioso. Mas se não demonstra, não insista. Um coração sábio sabe quando lutar e quando soltar. E a beleza de viver de forma estoica é essa, e você se torna menos refém dos outros. Mais senhor de si. Mais capaz de amar sem se perder. Porque o amor, quando verdadeiro, não exige sacrifício da sua paz. Eu aprendi que não há vitória maior do que ser fiel à própria verdade. E isso inclui reconhecer quando somos amados e quando não somos. Esses sinais que compartilhei não são regras rígidas. São pontos de observação. Direções. Mas, acima de tudo, são convites à consciência. E se ela realmente gosta de você, cedo ou tarde, esses sinais aparecerão. Sempre. Não espere provas grandiosas. Espere constância. Cuide do seu olhar. Aprenda a ver com o coração calmo, a mente sóbria e a alma em paz. Porque a verdade, mesmo que doa no começo, liberta. E uma vez liberto, você nunca mais aceitará migalhas em nome do amor. Ao final de tudo, o que mais aprendi observando esses sinais é que o amor verdadeiro não precisa ser arrancado à força. Ele surge. Ele escolhe. Ele se manifesta em gestos que não pedem aplauso. Se ela gosta de você, você vai saber, não porque ela vai dizer, mas porque ela vai mostrar. Estar presente, cuidar e admirar são expressões profundas de um sentimento que está vivo e crescendo. Não subestime esses sinais. Mas também, não os force. O verdadeiro amor não nasce no grito. Ele nasce na verdade. Você não precisa mais viver na dúvida. Basta observar com calma. A mulher que gosta de você vai deixar rastros claros de afeto, mesmo que em silêncio. E você, com a serenidade de um espírito estoico, saberá enxergar. O que você precisa agora não é correr atrás, mas cultivar a própria clareza. E com essa clareza, escolher com sabedoria. O amor é escolha. Nunca obrigação. Se ela demonstra esses 3 sinais, valorize. E, acima de tudo, retribua com verdade. Mas se não demonstrar, agradeça pelo aprendizado e siga seu caminho com dignidade. Você não foi feito para implorar por amor, mas para oferecê-lo em sua forma mais elevada. E só pode oferecer o amor quem já aprendeu a viver com equilíbrio. Essa jornada que percorremos juntos aqui não é apenas sobre entender se ela gosta de você. É sobre entender quem você é, o que você merece e como deve caminhar nas relações humanas. Porque todo relacionamento começa com a forma como você se relaciona consigo mesmo. E se você está firme, claro e inteiro, o amor certo encontrará espaço para crescer. Agora, com tudo isso em mente, respire fundo. Reflita.
observe. E, acima de tudo, confie. Porque quando o amor é real, ele se mostra. Sempre. Agora que você conhece esses 3 sinais, presença silenciosa, cuidado disfarçado e admiração discreta, talvez esteja revendo mentalmente todas as situações em que passou por isso sem entender o que, de fato, estava acontecendo. Eu sei como é. Às vezes, só enxergamos com clareza depois que a tempestade passa. Mas hoje, você tem algo que muitos ainda estão buscando, consciência. E com ela, vem a liberdade. Liberdade de amar com sabedoria. De não se iludir por migalhas. E, acima de tudo, de reconhecer um sentimento verdadeiro quando ele estiver bem diante de você, mesmo que não seja dito em voz alta. O amor que vale a pena não se anuncia com fogos de artifício. Ele se mostra nos detalhes. Ele se escolhe, se constrói e se revela em atitudes que muitas vezes passam despercebidas para quem vive na pressa, na ânsia de ter respostas imediatas. Mas você não precisa mais dessa pressa. Agora, você tem olhos treinados. E o mais importante, tem um coração preparado para dar valor ao que é real. Porque, como ensinava Sêneca, é pobre quem precisa de muito. Quando você compreende a essência do amor maduro, precisa de pouco para reconhecer muito. Se ela está presente, se ela cuida, se ela admira, mesmo que tudo isso seja feito em silêncio, então ali pode haver algo precioso. Mas se esses sinais não estiverem presentes, isso também é uma resposta. E você não deve resistir à verdade. A dor da decepção é sempre passageira. Mas a dor de se enganar por escolha própria pode durar muito mais. A filosofia me ensinou que a verdadeira força está em aceitar o que é, sem tentar torcer o que deveria simplesmente ser solto. O que você faz com esse conhecimento a partir de agora é o que realmente importa. Porque o amor, no fim das contas, não é algo que nos acontece. É algo que escolhemos cultivar ou deixar partir. E só pode fazer essa escolha quem vive desperto, atento aos sinais da vida, sem se curvar às ilusões. Então, a partir de hoje, eu te convido a observar mais. A sentir menos com o impulso e mais com a razão equilibrada pela verdade. Porque quando você passa a ver com clareza, você deixa de mendigar o que deveria ser oferecido espontaneamente. E antes de encerrar, quero te deixar com uma pergunta que mudou minha forma de amar. Você está buscando alguém que goste de você, ou alguém que te enxergue de verdade? Reflita sobre isso. Talvez a resposta para sua dúvida não esteja em esperar que ela diga eu gosto de você, mas em reconhecer se ela já está mostrando isso o tempo todo, só que você ainda não tinha aprendido a ver. Se este vídeo te fez pensar, te ajudou a entender algo que antes era confuso, então retribua esse valor. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo se você já identificou algum desses sinais ou se ainda vive essa dúvida silenciosa. Sua história pode ajudar outras pessoas a enxergarem melhor também. E lembre-se, toda transformação começa com um único passo de consciência. Vamos juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo, que a verdade esteja sempre com você.